Se eu soubesse que aquela figura humana que vi caminhando pelos fundos da minha chácara não era gente de verdade, eu teria saído correndo na mesma hora. Meu nome é Benedito, mas todo mundo me chama de Seu Bené. Tenho 70 anos de idade e 50 de lida no campo, aqui no interior de Mato Grosso. Já vi de tudo nesta vida: onça, sucuri, boiúna, todo tipo de bicho que vocês nem imaginam. Mas o que eu vi naquela tarde de agosto mudou tudo o que eu achava que sabia sobre este mundo. Porque o que mora aqui na minha propriedade, isso não é desta terra. E hoje eu vou contar para vocês a história mais impossível que o homem pode viver. Uma história que ninguém acredita, mas que aconteceu bem aqui, bem na minha frente, e que ainda acontece até hoje. Para vocês entenderem direito esta história, preciso explicar quem eu sou e como cheguei até aqui. Nasci em 1954, numa fazenda perto de Cuiabá, filho de peão de gado. Meu pai me ensinou desde pequeno a ler os sinais da natureza, conhecer o comportamento dos bichos, respeitar as tradições antigas. Trabalhei a vida inteira como caseiro em propriedades grandes. Sempre fui homem de confiança dos patrões. Em 2019, seu Manuel, o último fazendeiro que eu trabalhei, me deixou esta chácara de herança quando morreu. 15 hectares de terra boa, com uma casinha simples, um pequeno curral e muito mato preservado. A propriedade fica a uns 80 quilômetros de Cuiabá, bem no interior mesmo. É uma região que sempre foi habitada pelos índios Bororo antes da colonização. Seu Manuel me contou que, quando ele comprou a terra, lá pelos anos 70, ainda encontrava vestígios de aldeias antigas, caco de cerâmica, ponta de flecha, desenho nas pedras do córrego. Ele sempre teve muito respeito por essas coisas, nunca mexeu em nada, deixava tudo como estava. Quando herdei a chácara, já estava com uns 65 anos e cansado da vida de empregado. Decidi me aposentar aqui mesmo, cuidar da terra com carinho, viver em paz. Não tenho família. Minha esposa morreu há 10 anos. Nunca tivemos filhos. A solidão nunca me incomodou. Sempre preferi a companhia dos bichos e o silêncio do campo. Aqui eu acordo com o canto dos passarinhos, cuido da minha horta, pesco no córrego, vivo do jeito que sempre quis viver. Ou pelo menos vivi assim até aquela tarde de agosto de 2023, quando tudo mudou. Agosto de 2023 estava sendo um mês igual a todos os outros. Eu tinha uma rotina bem certinha. Acordava às 5 da manhã com o barulho do bem-te-vi na mangueira em frente de casa. Fazia meu café bem forte, tomava devagar na varanda, olhando o sol nascer por trás do cerrado. O cheiro da terra seca, misturado com o perfume das flores do ipê amarelo que floresce nessa época, sempre me dava uma paz danada. Depois do café, eu ia verificar cerca dos fundos, dar uma olhada no córrego, catar umas frutas na horta. Às tardes eu passava pescando ou descansando na sombra da aroeira grande que tem no quintal. Os únicos sons que eu ouvia era o vento mexendo nas folhas, o canto dos sabiás, às vezes o grito de um bem-te-vi mais atrevido. De noite eu jantava cedo, escutava um pouco de música sertaneja no rádio e dormia com o barulho dos grilos e das rãs do córrego. Era uma vida simples, mas era a vida que eu sempre quis. Não sentia falta de conversa, não sentia falta de movimento. A natureza era a minha companhia. E que companhia boa! Eu conhecia cada som, cada cheiro, cada mudança no comportamento dos bichos. Quando ia chover, eu sabia pelo jeito que os passarinhos voavam abaixo.
Quando tinha onça por perto, eu percebia pelo silêncio súbito da mata. 50 anos no campo me ensinaram a ler a natureza como outros leem jornal. Foi exatamente por conhecer tão bem esses sinais que eu percebi quando algo começou a mudar. Foi numa tarde de terça-feira, dia 15 de agosto, que eu vi pela primeira vez. Tava voltando da horta com uns tomates na mão, quando avistei uma figura humana caminhando devagar pelos fundos da propriedade, perto da mata de galeria do córrego. De longe, parecia um homem comum, altura normal, roupa escura, mas alguma coisa não estava certa. Primeiro, ninguém tinha como chegar ali sem eu ver. A entrada da minha chácara é só uma e passa bem na frente da casa. Segundo, não tinha nenhum vizinho num raio de 5 quilômetros. E terceiro, a pessoa estava caminhando de um jeito muito estranho, muito lento, muito certinho, como se estivesse contando os passos. Larguei os tomates no chão e peguei meu binóculo velho para ver melhor. Quando foquei na figura, senti um arrepio estranho. O homem estava parado agora, de costa para mim, mas tinha algo no jeito dele ficar parado que não parecia natural. Era parado demais, rígido demais, como se fosse uma estátua. Gritei de longe: "Oh, quem é você? O que está fazendo aí?" Minha voz ecoou pelo campo, mas a figura não se mexeu, não respondeu nada. Pensei que talvez fosse algum pescador perdido ou alguém procurando trabalho. Guardei o binóculo e caminhei na direção da mata. Quando cheguei onde eu tinha visto a pessoa, não tinha ninguém. Procurei por todos os lados, olhei dentro da mata, caminhei até o córrego. Nada. E o mais estranho, não tinha pegada nenhuma na terra úmida da beirada d'água. Era como se a figura tivesse simplesmente sumido no ar. Voltei para casa pensando que talvez fosse coisa da minha cabeça, mas aquela sensação ruim ficou comigo o resto do dia. Nos dias seguintes, as aparições começaram a ficar mais frequentes e mais estranhas. Na quinta-feira, vi a mesma figura, ou pelo menos achei que era a mesma, parada embaixo da aroeira do quintal. Dessa vez estava mais perto, uns 30 metros de casa. Quando saí na varanda para ver melhor, a pessoa se virou para mim e acenou. Um aceno normal, como se fosse um conhecido cumprimentando. Mas tinha algo completamente errado naquele aceno. Era mecânico demais, como se o braço subisse e descesse no tempo exato, sem variação nenhuma. E a pessoa ficou acenando por muito tempo, muito mais tempo do que qualquer pessoa normal acenaria. Fiquei uns 5 minutos parado olhando e ela continuava com aquele movimento repetitivo. Quando peguei coragem de chegar mais perto, a figura simplesmente se afastou caminhando em direção à mata. Mas o jeito de caminhar era bizarro. Os passos tinham todos o mesmo tamanho, a mesma velocidade, como se fosse um robô. E ela não olhava para os lados, não desviava de galho, não tropeçava em nada. No sábado foi pior ainda. Eu estava tirando água do poço quando escutei alguém assobiando uma música que eu conhecia, Evidências, do Chitãozinho e Chororó. O assobio vinha da direção do curral. Fui ver quem era e encontrei um homem de costas, mexendo na trave do portão como se estivesse verificando se estava firme. "Ô amigo, o que você está fazendo aí?" eu gritei. O homem parou de mexer na trave, mas não se virou. Continuou de costas e respondeu: "Só dando uma olhada, seu Benê." A voz era normal, mas me deu um frio na espinha porque eu não tinha dito meu nome para ele. Quando dei mais alguns passos na direção do curral, o homem saiu caminhando sem pressa, sempre de costas para mim, até sumir atrás da casa. Corri atrás dele, mas quando contornei a casa, não tinha ninguém. E, de novo, nenhuma pegada na terra. O que eu vi na segunda-feira seguinte
Foi a coisa mais impossível que estes meus 70 anos de vida já presenciaram. Eram às 5 da tarde, eu estava na varanda tomando um café, quando avistei um veado catingueiro bebendo água no córrego. Coisa normal, eu sempre via os bichos vindo beber água ali no final da tarde. Peguei o binóculo para observar melhor. Eu gostava de ver os animais de perto sem assustar eles. O veado estava tranquilo, bebendo água devagar, mas enquanto eu olhava, o bicho começou a fazer uma coisa que jamais vi na minha vida inteira. O veado se levantou nas patas traseiras. Primeiro pensei que fosse para alcançar alguma folha alta, mas ele ficou em pé, equilibrado, como gente. As patas dianteiras foram se transformando em braços. O focinho foi mudando até virar rosto humano. Em poucos segundos, não era mais um veado ali na beirada do córrego. Era um homem agachado, bebendo água com as mãos. Eu estava tremendo tanto que quase derrubei o binóculo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. O homem terminou de beber, se levantou e olhou diretamente para onde eu estava. Mesmo de longe, através do binóculo, eu consegui ver os olhos dele. Eram olhos humanos, mas com alguma coisa por trás, alguma coisa selvagem, alguma coisa que não era deste mundo. Ele acenou para mim com aquele mesmo movimento mecânico de antes. Depois, começou a caminhar na direção da casa. Cada passo que ele dava na minha direção, meu coração batia mais forte. Quando estavam 100 metros de casa, eu entendi que aquela coisa, fosse lá o que fosse, estava vindo me visitar. E eu soube, no fundo da alma, que minha vida tranquila tinha acabado para sempre. Larguei o binóculo no chão e corri para dentro de casa como nunca corri na vida. Tranquei a porta, fechei todas as janelas, cerrei todas as cortinas. Meu coração estava disparado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia virar as chaves. Fui até o quarto buscar a espingarda velha que tinha guardada no armário, herança do meu pai. Mas quando voltei para a sala, escutei passos na varanda. Não eram passos normais. Era um som estranho, como se a pessoa pisasse sempre no mesmo lugar, levantasse o pé e pisasse de novo. Tum, tum, tum. Um ritmo constante, sem pressa, como se estivesse esperando eu abrir a porta. "Seu Bené!" veio uma voz de fora. Era a mesma voz de antes, mas agora parecia sair de dentro da minha própria cabeça. "Seu Bené, eu só quero conversar." O jeito que falava meu nome era estranho, como se estivesse provando o sabor das palavras. Fiquei encostado na parede, segurando a espingarda, suando frio. A coisa ficou na varanda por mais de 1 hora, sempre com aqueles passos no mesmo lugar. De vez em quando falava alguma coisa. "Eu conheço você há muito tempo. Esta terra é especial. Não precisa ter medo." Quando escureceu completamente, os passos pararam. Esperei até meia-noite antes de me atrever a olhar pela cortina. A varanda estava vazia, mas eu sabia que a coisa ainda estava por ali, em algum lugar. Passei a noite toda acordado, com a espingarda no colo, escutando cada barulho da mata. No outro dia, encontrei marcas estranhas na terra da varanda. Não eram pegadas humanas nem de animal. Eram como se alguém tivesse ficado pulando no mesmo lugar por horas, deixando um círculo perfeito marcado no chão. No dia seguinte, peguei a caminhonete e fui até a cidade conversar com Dona Iraci, uma senhora muito antiga que conhecia toda a história da região. Ela morava em Cuiabá há mais de 80 anos e sempre soube das coisas que aconteciam no interior. Quando contei para ela o que tinha visto, esperava que me chamasse de louco, mas Dona Iraci não pareceu nem um pouco surpresa. Ela me serviu um café e disse: "Seu Bené, essa terra onde o senhor mora sempre foi diferente.
Meu avô contava que os índios bororos chamavam aquela região de lugar onde os espíritos caminham. Ela me explicou que antes da colonização, aquela área era território sagrado dos bororos. Era onde eles faziam os rituais de passagem, onde os pajés se comunicavam com os espíritos dos ancestrais. Segundo a tradição, alguns espíritos especiais tinham o poder de assumir qualquer forma, humana ou animal, para proteger a terra. O pessoal mais antigo sempre soube disso, Dona Iraci continuou. Seu Manuel, que foi dono da sua chácara, veio conversar comigo algumas vezes. Ele também via coisas estranhas, principalmente nos últimos anos de vida. Por isso ele nunca mexeu na mata, nunca construiu nada perto do córrego. Ele sabia que tinha que respeitar. Ela me contou que outras pessoas que moravam em terras próximas já tinham relatado aparições parecidas. Sempre figuras humanas que apareciam e sumiam. Sempre comportamentos estranhos, sempre a sensação de estar sendo observado. Mas nunca ninguém tinha sido machucado. A coisa quer que o senhor saiba que ela está ali. Não é para fazer mal, é para marcar território. É um espírito antigo, muito anterior a nós. Se o senhor mostrar respeito, provavelmente pode conviver em paz. Voltei para casa com a cabeça mais tranquila, mas com a certeza de que minha vida tinha mudado para sempre. Seguindo o conselho de Dona Iraci, mudei completamente minha relação com a propriedade. Comecei a deixar oferendas perto do córrego, frutas da época, um pouco de cachaça, às vezes umas flores do campo. Toda vez que saía de casa, falava em voz alta: "Bom dia, dono da terra! Vou cuidar do que é seu com respeito." No começo me sentia meio bobo fazendo isso, mas aos poucos percebi que as aparições mudaram de caráter. A criatura ainda se manifestava, mas de forma diferente. Em vez daquelas figuras perturbadoras, comecei a ver animais agindo de forma quase humana. Um macaco que acenava quando eu passava, uma anta que parecia guardar a horta à noite, pássaros que voavam em formações impossíveis. Uma manhã, encontrei minha cerca consertada. Os mourões que estavam frouxos tinham sido firmados durante a noite. O arame estava esticado certinho. Não tinha como ter sido gente comum. O trabalho estava perfeito demais, forte demais. Era como se alguém com força sobre-humana tivesse feito a manutenção. A partir daí, estabeleci uma rotina de convivência. Eu cuidava da terra com carinho, não mexia na mata, respeitava os locais que sentia serem sagrados. Em troca, minha propriedade ficou protegida. Nunca mais tive problemas com pragas na horta, os animais selvagens não destruíam nada. Até o tempo parecia conspirar a favor. Chuva na medida certa, sol quando precisava. Hoje, 2 anos depois, sei que não estou sozinho aqui. Tenho uma parceria silenciosa com algo muito anterior a mim. Não vejo mais as transformações aterrorizantes do começo, mas sinto a presença todos os dias. É como ter um vizinho invisível que cuida da terra junto comigo. A solidão que eu buscava continua sendo minha, mas agora é uma solidão habitada, uma solidão protegida. Se alguém me contasse essa história 2 anos atrás, eu provavelmente pensaria que a pessoa estava meio gagá da cabeça. Mas a vida tem dessas coisas. Quanto mais a gente vive, mais percebe que o mundo é muito maior e mais misterioso do que imaginamos. Aprendi que existem forças nesta terra que estavam aqui muito antes de nós e que vão continuar muito depois que partirmos. A gente pode escolher brigar contra elas ou aprender a conviver com respeito. Eu escolhi o respeito e tem dado certo. Para vocês que escutaram essa história e acham que é coisa de véia inventando mentira, eu só posso dizer uma coisa.
Prestem atenção nos sinais. A natureza fala com quem sabe escutar. Os bichos sentem coisas que a gente não sente. Os lugares antigos guardam memórias que não morrem. Se um dia vocês se mudarem para o interior, para uma terra que vocês não conhecem a história, conversem com os mais velhos da região. Pergunte sobre as lendas, sobre as tradições. Não é superstição, não. É sabedoria acumulada de gerações que aprenderam a viver em harmonia com forças que estão além da nossa compreensão. E se vocês virem alguma coisa estranha, alguma coisa que não conseguem explicar, não saiam correndo de imediato. Às vezes, só alguém muito antigo querendo mostrar que ainda está ali, ainda está cuidando. Mostrem respeito, peçam licença, ofereçam alguma coisa em troca da permissão de ficar. O Brasil é um país muito antigo, com muitas camadas de história que a gente nem imagina. Debaixo das nossas cidades, das nossas fazendas, existe um mundo de espíritos e energias que nunca foram embora. A gente pode viver em paz com eles, desde que a gente lembre sempre quem estava aqui primeiro. Eu ainda moro na minha chácara, ainda cuido da minha terra, ainda vivo minha vida tranquila. A diferença é que agora sei que não estou sozinho, e isso me traz uma paz que eu nunca pensei que fosse sentir.